dando continuidade ao nosso projeto, agora com o segundo vídeo. Eu desde já agradeço a você pela companhia. Se você gosta do Espiritismo, se você quer debater um pouco mais, saber um pouco mais, tirar suas dúvidas, conhecer mais sobre a ótica, o ponto de vista de Allan Kardec, a sua importância para o Espiritismo, eu peço que você me siga, né, que você curta, que é importante para a divulgação, que você compartilhe, que você se inscreva neste canal e possa assim colaborar para que esse material chegue a mais pessoas. Vocês certamente perceberam que na capa dos nossos vídeos vocês podem ver Espiritismo Kardeciano. Por que Espiritismo Kardeciano? Por que não Espiritismo somente ou Espiritismo kardecista? Por que essa relativamente nova nomenclatura kardeciano? É sobre isso que eu quero conversar e apresentar a justificativa para essa nomenclatura utilizada para definir o espiritismo, que é aqui apresentado como espiritismo kardeciano. Então vamos lá. Por que kardeciano, não é? A gente vai tentar, vamos argumentar, apresentar as questões linguísticas, a diferença entre kardeciano e kardeciano e por que incorporar ao espiritismo esse adjetivo, essa definição, né, esse complemento de kardeciano. Muito bem. Desde os tempos de Allan Kardec houve o cuidado de não vincular a doutrina espírita ao nome de seu elaborador. Ou seja, Allan Kardec sempre teve essa preocupação de que a doutrina não ficasse vinculada de uma forma rígida ao seu nome. Ele se recusava a qualquer título que pudesse sugerir um culto à personalidade ou a ideia de uma doutrina pessoal. Por isso, ele sempre defendeu que se usasse o termo espiritismo, né, e nunca doutrina de Kardec, ou kardecismo, ou até mesmo espiritismo kardecista. No entanto, com o passar do tempo, a realidade prática se impôs. A palavra espiritismo passou a ser usada indiscriminadamente por diferentes correntes filosóficos-religiosas, muitas delas desvinculadas e até mesmo contraditórias aos princípios estabelecidos por Kardec. Passou-se a chamar tudo o que dizia respeito à mediunidade, tudo que dizia respeito à comunicação com os espíritos, qualquer segmento filosófico religioso que seguisse por esse caminho, né, de trabalhar com os espíritos através da mediunidade, passou a ser chamado de espiritismo. Isso gerou confusão, como eu disse, em muitos contextos. Dizer-se espírita já não basta para indicar adesão à doutrina elaborada com base na razão e na universalidade dos ensinos dos espíritos. Então aí a gente já vê dois pontos cruciais que separam o espiritismo dessas outras doutrinas que também se denominam espírita, onde gera essa confusão, né? Ela é uma doutrina baseada na razão e na universalidade dos ensinos dos espíritos, e é uma doutrina com base científica. Ela não tem qualquer ritual, não tem qualquer dogma, ao passo que a Umbanda, por exemplo, tem vários rituais, questões da roupa, de oferendas e outros tipos de rituais, ficando claro que não é nenhuma crítica à Umbanda ou a qualquer outro segmento. É uma constatação, não é? A gente respeita todos os segmentos filosóficos religiosos e não é questão de criticar, é questão de mostrar, né, as diferenças existentes. A palavra kardecista, embora comum no Brasil,
é frequentemente rejeitada por espíritas mais tradicionais, justamente por contrariar a intenção original de não personificar a doutrina. Por outro lado, a gente há de convir que essa vinculação também é rejeitada com veemência, às vezes até exageradamente forte. Há um repúdio muito forte para o termo kardecista, por espíritas que ignoram o controle universal e aceitam, sem questionar, novidades infundadas, conflitantes com as obras fundamentais, novidades essas que são apresentadas por individualidades, que nada têm de coletividade, que não passam por qualquer crivo de verificação. São novidades que representam opiniões pessoais de alguns espíritos. As pessoas que gostam dessas novidades, que são seguidoras de determinados espíritos e se confiam cegamente nesses espíritos, não é aqui nenhuma crítica aos espíritos, podem ser espíritos aí valorosos com as suas qualidades, né? Espíritos bem intencionados, mas espíritos que trazem seus sistemas pessoais, suas opiniões pessoais, os seus conselhos, e muita coisa que eles trazem são contraditórias ao que as obras oficiais do Espiritismo, que o Espiritismo em si ensina e coloca como princípios. E aí, se o seguidor, o simpatizante desses espíritos aceitar a denominação kardecista, para ser coerente, ele vai ter que recusar essas novidades. Porque para ser de fato kardecista, tem que ser adepto do método criado por Allan Kardec. Percebem? As novidades que venham a contrariar os princípios espíritas precisam passar pelo crivo científico da ciência espírita. O uso da razão e da lógica de uma forma rigorosa e depois passar pela universalidade dos ensinos dos espíritos. Senão, não poderá ser agregado como sendo espiritismo. E aí as pessoas que gostam, que não são poucas, que a gente poderia dizer que até que é a maioria dos seguidores, dos frequentadores, dos membros do movimento espírita brasileiro, eles não aceitam e sempre combateram com veemência o uso da palavra kardecista. E aí nós vamos chegando aqui, né, a nossa causa aqui, né, que é advogar a favor do termo kardeciano, que vem resolver todo esse impasse. Então, como kardecista é impróprio, já o termo kardeciano vem ganhando aceitação por ser mais neutro e dar ênfase ao pensamento de Kardec como ponto de referência doutrinária e não como objeto de culto. Percebe? Então, eu ser kardeciano já mostra que eu não sigo doutrina de Kardec, porque kardeciano não se refere a isso, mas que eu aderi, eu sou adepto do pensamento de Kardec, da postura de Kardec, das propostas de Kardec. Eu sigo o espiritismo apresentado sob a ótica de Kardec. Tá vendo como é que já vai resolver essa questão? Que vai me definir como espírita, seguidor do método de Kardec, sem implicar no fato que eu esteja ali cultuando uma personalidade ou dando a essa personalidade, né, a pecha de autor, de criador da doutrina. A diferença entre os dois termos pode parecer sutil, mas tem implicações importantes. Kardecista sugere a existência de uma doutrina de Kardec, o que poderia reforçar uma leitura personalista da obra espírita.
Kardeciano, por outro lado, refere-se a quem estuda, segue e se orienta pelos princípios e métodos deixados por Allan Kardec, sem implicar em culto à sua pessoa. Então, quer dizer, o que Kardec defendia? Que todo espírita deve ser um livre pensador. Se ele não for um livre pensador, ele vai ser uma máquina de crer. O livre pensador, ele investiga, ele vai nas fontes, ele não abre mão de raciocinar, ele não abre mão de usar a racionalidade, de não aceitar nada que venha confrontar a lógica, a sua racionalidade, o seu entendimento. A gente busca lá nas raízes das palavras, nos sufixos, né? O sufixo ismo, que seria aí o espiritismo, o kardecismo, a gente vê aqui, indica uma doutrina, um sistema, um movimento, budismo, capitalismo, espiritismo, kardecismo. O sufixo ista designa as pessoas que seguem essa doutrina budista, espiritista, kardecista. Então o ismo quer dizer que a pessoa criou uma doutrina, se refere a uma doutrina, e o ista, seguidor dessa doutrina. Então nós vamos dizer kardecismo, doutrina de Kardec, kardecista, seguidor do kardecismo. Mas como Kardec não criou uma doutrina, ele é coautor da doutrina, não é o criador da doutrina, é incorreto a gente usar o termo kardecista e também kardecismo. Já o sufixo iano, ele usa para indicar o adjetivo referente ao nome próprio. Shakespeariano, né? Então, shakespeariano é um adjetivo. Determinada postura de algum poeta que ele pegou ali o estilo de Shakespeare, usou uma terminologia de Shakespeare, fala, esse é um poema shakespeariano, esse é um autor shakespeariano. O machadiano, da mesma forma, que vai escrever um conto inspirado, ele usa ali o estilo de Machado de Assis, ele é um machadiano, né? O kardeciano, ele vai usar o estilo de Kardec. Qual é o estilo de Kardec? De ver sempre com racionalidade, de ter buscar uma autonomia de entendimento. Você está ali se assemelhando a Allan Kardec, né? Em comparação com ista, o sufixo iano pode ser comparado com ista, em termos de significado de especialização, mas iano geralmente tem um escopo mais amplo, indicando que a pessoa é influenciada por algo, enquanto ista pode indicar um seguidor mais rigoroso. Tá vendo? Eu, como kardecista, eu seria um seguidor rigoroso, ferrenho, fanático de Allan Kardec. Eu, como kardeciano, eu estou dizendo que eu me influencio pelo estilo, pela postura de Allan Kardec. Eu sigo o espiritismo me influenciando pela postura, pela metodologia de Allan Kardec. Então, o termo kardeciano vem resolver esse dilema diante da pluralidade de movimentos que hoje se dizem espíritas e de desvios existentes dentro do próprio movimento espírita. O termo kardeciano é uma forma legítima e útil de identidade doutrinária, que preserva a clareza sem trair o espírito de humildade e universalidade presentes na origem da doutrina. Assim como eu disse, o termo kardeciano vem a resolver essas questões. Por isso, aqui no nosso canal, nessa nossa proposta, a gente está colocando essa sequência de vídeos como espiritismo kardeciano. Ok? Estamos de acordo? E só para relembrar, para reforçar o que já foi dito no vídeo anterior, né? Que seguir Kardec é seguir essa estrutura que ele representa, que é o próprio Kardec, com toda a sua envergadura moral e intelectual de espírito superior,
todos os espíritos superiores que fizeram parte da equipe, o seu método de que usado na criação, na elaboração da doutrina espírita, a lógica, a razão, a universalidade do ensino dos espíritos, tudo isso coordenado pelo Espírito Verdade, que na minha visão e na de muitos é o próprio Jesus, são o mesmo Espírito, a mesma pessoa. Alguns não concordam, não há problema nisso, isso no fundo não vai mudar muita coisa, né? Mas como eu sou adepto dessa ideia, estou convencido disso, mas respeito quem pense diferente. Isso não vai implicar em ser melhor ou pior espírita, né? Então a gente vê que tudo que o nome Kardec representa na verdade uma coletividade, né? Mais uma vez eu peço aí o apoio de vocês, né? Divulgando, curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Um grande abraço, até a próxima.